Atos, capítulo 7, do verso 54 até o verso 60. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rinhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tapavam os ouvidos e o arremeteram-se contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava-lhes e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz e disse: Deus, não lhes impute estes pecados. Com estas palavras, adormeceu. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Foi o primeiro homem que morreu dando testemunho do Senhor Jesus Cristo. Estevão, ele era um diácono, um homem cheio do Espírito de Deus, cheio de tantas qualidades boas, as qualidades que ele tinha, coisas de Deus, poder, sabedoria, graça, fé, esperança, amor. Ele tinha muito amor, esperança no coração, ele tinha o brilho de Deus na sua vida. A intimidade com o Senhor Jesus, ela torna valiosa as experiências, até mesmo no vale da morte. Estevão demonstrou isso na própria vida dele. Veja, mesmo que estejamos em um deserto de calamidades, mesmo do deserto, lá Deus tem um oásis de consolo para nós. Lendo aqui o verso 60, dá para nós vermos também que nós podemos dar o nosso melhor testemunho mesmo em nosso pior momento. Mesmo que você esteja em seu pior momento, você pode dar um bom testemunho. Na nossa pior situação, tudo aquilo que está dentro de nós vem para fora, é colocado para fora. Estevão, ele, com a sua morte, mostrou então que aqui findou a primeira etapa da igreja, a findar o evangelho em Jerusalém. A igreja agora estava sendo impelida pelo Espírito Santo para levar o evangelho além de Jerusalém, com a morte de Estevão. Eles estavam agora se preparando para ir para as outras regiões pregar o evangelho. Em Jerusalém estava se encerrando o período da mensagem ser pregada. Agora, em outras cidades, em outros lugares, o evangelho seria anunciado. Foi o ponto de partida com a morte de Estevão. Nós vemos aqui o seguinte. Veja, nós podemos observar o seguinte. Estevão, ele fitou os olhos no céu e ele viu a glória de Deus. Jesus, que estava ao lado direito de Deus. Tem muitas pessoas que estão olhando para o céu, mas não estão vendo absolutamente nada. Mas Estevão tinha um olhar de fé. Ele tinha um olhar de um homem comprometido com Deus. E ele viu Jesus. Tem muitas pessoas olhando para o céu, mas não veem absolutamente nada. Então, por causa da perseguição da igreja, que ele mesmo entregou a sua própria vida, ele morreu. Muitos que se dispersaram dos discípulos foram para a Judéia, Samaria, para a Galácia. Veja, quem está cheio do Espírito Santo não consegue ficar parado ou calado. Até mesmo nas adversidades, até mesmo nas provações, tudo é motivo para testemunhar do Senhor, testemunhar de Deus. Estevão era sim um homem cheio de fé, cheio de Espírito Santo.
as palavras que ele dizia causavam impacto nas pessoas. É porque ele falava com autoridade, com unção de Deus. Os doutores, os filósofos, os oradores, ninguém conseguia sobrepujar a sabedoria que havia em Estevão, o poder do Espírito que agia em Espírito Santo. Nele, as pessoas não calavam. Para calar este homem de Deus, eles apelaram para a violência. Eles mataram Estevão, porque eles não suportaram a sabedoria, a unção de Deus que ele falava, que ele era uma autoridade. Estevão, na sua própria morte, ele confirmou o senhorio do Senhor Jesus Cristo, que ele era fiel ao Senhor, como um grande mordomo de Deus. Então observe, não foi a Estevão que os homens ali rejeitaram, eles rejeitaram a Jesus Cristo. Lá no passado, quando havia a teocracia, ou seja, o governo de Deus lá em Israel, quando o povo foi tirado do Egito, então o povo pediu para Samuel um rei para reinar, igual nas nações. Eles pediram um rei. O próprio Deus se entristeceu, porque é a Deus que eles estavam recusando. Deus disse para Samuel, vamos escolher um rei para eles. Porque não é você, Samuel, que eles estão te recusando. Samuel era um profeta de Deus, era um juiz, era um líder. Deus disse para Samuel, é a mim que eles estão rejeitando. Eles querem um rei, então eles vão ter um rei. Então veja, na época de Jesus, quem foi rejeitado foi Jesus, mataram Jesus. Agora, não era a Estevão que eles estavam rejeitando, eles estavam rejeitando ao Senhor Jesus Cristo. E hoje, quem está falando com os homens da parte de Deus no ministério é o Espírito Santo que usa os homens de Deus. Muitos hoje estão resistindo ao Espírito Santo. Os homens rejeitaram a Deus, Jesus religou o homem com Deus. Os homens rejeitaram Jesus. Hoje o Espírito Santo está religando o homem com Deus, com o Senhor Jesus. O Espírito Santo está fazendo esta obra. Hoje é Ele quem faz esta obra. Hoje, quem rejeita o Espírito Santo não tem ninguém mais para colocá-lo em comunhão com Deus. Esta é a verdade. Não foi a Estevão que eles rejeitaram, foi o Senhor Jesus que eles rejeitaram. Estevão selou a sua fidelidade a Deus com o seu grande testemunho que o levou à morte. Apocalipse nos diz a palavra, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então nós precisamos ser fiéis ao Senhor, mesmo que isto nos cause dores, sofrimentos, perseguições, até a própria morte. Nós precisamos ser fiéis e leais a Deus, fidelidade a Deus. Deus quer que sejamos fiéis, que Deus venha fazer nas nossas vidas, que Deus venha operar em nossas vidas, para que sejamos seus verdadeiros atalaias, portas-vozes, seus representantes. Vamos levar o ID a sério. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Nós temos que fazer a nossa parte. São os últimos instantes da igreja do Senhor na terra e nós temos que estar imbuídos, envolvidos. Nós temos que estar engajados na obra de Deus. Que Deus abençoe você a cada dia. Que Deus a cada dia te encha de poder, de graça, de autoridade, de unção. Que você não se envergonhe do Evangelho, mas que você anuncie com autoridade as grandezas de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Aproveito a oportunidade para te pedir, se você ainda não se inscreveu em meu canal no YouTube, se inscreva, para você receber notificações de novos vídeos. Compartilhe com os seus contatos. Que Deus te abençoe. Amém.